A partir de agora, Viajantes do Bem. Os melhores roteiros, dicas de viagem, gastronomia, cultura e muito mais. Apresentação: Luiz Carlos de Carvalho. Olá, seguidores do bem. Aqui Luiz Carlos de Carvalho, Viajantes do Bem, com mais uma viagem para fazermos juntos, hein? E sempre lembro a vocês que viajar é ter e ver como viver experiências. Quanto mais completa o passeio for, você vai ter cultura, aventuras, descobertas e imersões em sua viagem. Assim, se você tiver essas imersões, você vai ficar mais rico em seu repertório e mais valem os dias fora de casa. Eu sempre tenho dito aqui que muitas vezes você viaja, chega lá e começa, ai, que saudade da minha cama, saudade do meu travesseiro. Não. Saiu, tem que curtir. Porque quando você está em outro país, você está em outra moeda. E essa moeda, e geralmente você está em dólar ou euro, você custa muito caro ficar dormindo, né? Então vamos sair, vamos passear, vamos conhecer. Vamos nos inteirar com o povo. Bom, como tenho dito também, que além das dicas de viagem, que tenho o objetivo de trazer para vocês também, entrevistas e de várias especialidades, para que eu possa, dessa maneira, enriquecer ainda mais nossos conhecimentos, tornando-nos a cada dia mais atualizados. E hoje nós vamos receber, e já estamos aqui recebendo, em nosso estúdio, a psicóloga Marcela Ondei. Ela é psicóloga infanto-juvenil, com especialização em terapia cognitiva, tá certo? Comportamental. Ela atua aqui em São José dos Campos. E é um grande prazer, viu, Marcela, receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse aos meus seguidores do bem, que é como eu chamo os meus ouvintes e telespectadores, seguidores do bem. Por favor, Marcela, pode se apresentar. Você chama seus ouvintes e telespectadores de seguimores e eu chamo os meus seguidores do Instagram de maravilhindos. Ah, tá aí. Muito bom, muito bom. Eu sou a Marcela Ondei, sou psicóloga infanto-juvenil, especialista em terapia cognitiva comportamental, como você disse, e também sou autora de um livro infantil, Crianças e Emoções. Estou nesse universo de crianças e emoções de autor há pouco tempo, mas a minha estrada na psicologia infantil aí já vem de longas datas, mais de 12 anos. Que gostoso. E eu acredito que hoje educar um filho ou uma filha é extremamente complicado, né? E a gente vai conversando aí pela frente, você explicando algumas coisas que eu vou lhe perguntar, né? Eu, como pai de gêmeos, menino e menino, hoje estão com 39 anos, e avô de gêmeos, menino e menina, que estão com 5 anos, eu sinto assim uma revolução totalmente, né? Porque uma coisa era você educar lá atrás, outra coisa é você estar trabalhando os dias de hoje. Inclusive na cabeça dos pais, né? Meu filho tem 39 anos, são filhos dele, e minha nora, porque eles, apesar de ter tido uma educação, eles já têm uma compreensão do momento que estamos vivendo hoje, né? Então a coisa precisa realmente, vamos dizer assim, de uma base, como você vai explicar aqui para nós. Bem, meus seguidores, hoje nós vamos embarcar em uma viagem incrível, que é pelo Uruguai. Eu gosto muito do Uruguai. O Uruguai, eu diria até a vocês, que eu passei a ser um conhecedor, um rato da cidade de Montevidéu, principalmente. Porque antes da pandemia, durante uns 10 anos, eu ia e ficava 20 dias lá, pelo menos, sabe? Então é um lugar assim onde eu gosto muito. O povo é muito acolhedor.
até num ponto que no início, quando eu não conhecia muito bem, andava de táxi, aquela história toda. Mas depois eu descobri que se eu andasse de ônibus, linha de ônibus normal, eu estaria sendo muito bem acolhido e orientado pelas pessoas, né? Então, hoje nós vamos explorar algumas cidades encantadoras, como Montevidéu, que eu já falei, que é a capital do Uruguai. Vamos a Punta del Este, nós vamos à colônia de Sacramento, vamos a Piriápolis, que muita gente não conhece lá, que vai fazer turismo lá. E desculpe, eu vou falar um pouco. E a cidade de Carmela. Vou escolher algumas cidades para que a gente possa estar aqui viajando. E eu quero, no caso, convidar você, Marcela, que realmente venha com a gente. Venha com a gente e desfrute dessa viagem aqui da melhor maneira possível. Bom, conheceremos, no caso, os seus costumes, né, que eu acho que é importante, curiosidades, histórias fascinantes, e vamos começar, como eu falei, desculpe, pela capital, Montevidéu, que é a capital do país. E eu queria dizer o seguinte: Montevidéu é uma cidade extremamente assim vibrante, viu, Marcelo? Ela é conhecida por suas belas praias e charmosa arquitetura. Uma coisa bem interessante em Montevidéu, principalmente quando você está pela Rambla, caminhando pela Rambla, no caso ali pela praia, pela Avenida da Praia, é o vento. É um vento muito forte. Chega a empurrar você, mas é muito delicioso. Uma das tradições mais marcantes de Montevidéu é o mate. Uma bebida feita com folhas e ervas. Também temos o churrasco, que é muito gostoso lá. Temos o vinho, que é fantástico, não podemos deixar de tomar os seus vinhos, né? E a uva taná, que é uma uva diferenciada para fazer os vinhos de lá. Inclusive, os cardiologistas dizem que o vinho taná, a uva taná, ele é muito bom para o coração. Não sei se é real, mas eu tomo muito. Eu, graças a Deus, estou bem do meu coração. Além disso, os uruguaios adoram futebol. E o clássico entre os times nacionais é o Peñarol, e também nós temos lá um dos mais, vamos dizer assim, acirrados, né, clássico do país, que é o time Peñarol, e também os nacionais que eles trabalham lá. E é uma coisa muito séria esse negócio do time Peñarol. Eu estava outro dia, não me lembro agora, quando eu estava lá, usando um cachecol de um determinado time. Eu entrei num bar lá, o pessoal, pô, que é isso, né? Não é para usar esse tipo de charme e tal, mas tudo bem. Foi só uma brincadeira, né? O que ver mais, no caso, além de futebol em Montevidéu? Nós podemos ir para o centro de Montevidéu, que é a Ciudad Vieja. A Cidade Vieja, que seria a Cidade Velha, é onde tem, inclusive, o Palácio da Presidência. Ele é muito interessante. Você tem um teatro ali maravilhoso, você tem uma biblioteca, assim, encantadora, com café, almoço e uma variedade de livros incríveis. E, no caso, você também tem o Porto, no caso, o Mercado del Porto, que é bem ali próximo do centro. É um símbolo da cidade também, onde reúne lojinhas, que vocês, mulheres, e os homens também gostam muito, né? Restaurantes que servem a tradicional parrilha, e também você pode ter ali alguns outros restaurantes ao lado, como eu vou citar um agora, né? Eu acabo, ainda bem que eu almocei, senão eu ia começar a ficar com fome. Falar de carne, falar de outros restaurantes aqui. No caso desse mercado aí,
desse Mercado del Porto, você tem ali um restaurante que eu gosto muito. Quando eu estou lá, eu vou nesse restaurante, que me tornei, inclusive, até amigo do dono, que é um restaurante chamado Esmercat. Ele é especializado em frutos do mar. Estando lá, peça uma merluza negra. Merluza negra. Já comeu merluza negra? Não. Conhece, Maurício? Já comeu? Não. Também não, então. A merluza negra é um peixe de muito sabor. E geralmente é bom tomar com vinho branco para acompanhar. É muito bom. E você pode pedir também uma sobremesa, que eu vou dizer aqui para vocês, que é uma sobremesa uruguaia mesmo, que ela é simplesmente deliciosa. Eu sou um formigão, então eu adoro sobremesas. Essa sobremesa chama-se chadja. Chadja. É um doce do Uruguai que foi criado por uma família da cidade de Paysandú, no interior do Uruguai. Ela é feita com merengue, olha como é gostoso, merengue, uma base de pão de ló, chantilly, pêssego e morango. Simplesmente uma delícia que derrete na boca. Olha, vale a pena, inclusive tentar achar aqui no Brasil, que deve ter. Eu nunca procurei no Brasil, mas lá é muito bom. Bem, seguimores do bem, agora vamos falar e começar a conversar com a Marcela, que é psicóloga e especialista em criança. Marcela, minha primeira pergunta a você é o seguinte: eu quero saber quais os prejuízos do uso excessivo das telas, no caso, celular e televisão, no desenvolvimento infantil. Queria que você falasse um pouco para nós. São muitos, viu? Fala um São pouco mais muitos. perto. Porque os prejuízos, eles não são somente psicológicos, né? Então, vamos começar aí pelos prejuízos de aprendizagem. A criança que fica muito próximo, muito tempo ali nas telas, né? Seja celular, televisão, tablet, videogame, ela fica conectada ali naquele mundinho e aí recebe muitas informações, porque é muito rápido, né? A mudança é muito rápida ali nas telas, nos desenhos, nos vídeos, nos jogos que elas veem. E aí a aprendizagem passa a ser um pouco lenta para elas. Então, quando a professora está explicando ali na escola, a criança acaba querendo que a professora agilize aquele processo e aí acaba se desinteressando pelo aprendizado, né? E sem contar também que perde o foco, que por conta dessa... fica muito rápido o Sim. insight da criança, e aí ela começa a perder o foco quando a professora está explicando, quando o pai, a mãe, os avós estão dizendo alguma coisa, mais ou menos assim, vamos rápido. Entendi. Porque o tempo de mudança de telas é muito rápido. Muito rápido. Então, eles ficam com essa ansiedade ali, né? Sem contar também no desenvolvimento físico mesmo, né? A criança, muito tempo na tela, ela fica mais sedentária, porque quer ficar ali envolvida naquele mundinho ali. Tem um problema, provavelmente vai ter um problema postural, porque Sim. cai os Que é ombros, bastante. cai o pescoço, cai tudo, porque tá tudo verdade. ali, né? E aí, mesmo diante da TV, né, senta no sofá de frente para a TV com uma postura inadequada. Então, tem esses prejuízos também no desenvolvimento físico ali. E aí, o desenvolvimento psicológico, né, mental e emocional, que tem muito essa questão da criança ficar mais estressada com muito tempo ali diante das telas ali, fica mais ansiosa, pode criar ali uma certa um certo desconforto dela de ver situações em que não acontece na vida dela, e aí vai ficar mais entristecida. Então pode aumentar os traços ali de alguns transtornos, né? De estresse mesmo, ansiedade, depressão, falta de foco, falta de vontade, e sem contar também na questão social. A criança ali, mergulhada nesse universo tecnológico, ela perde o interesse em interagir.
Ela Perfeito. perde o interesse em socializar. E é de fundamental importância que a criança tenha esse contato A socialização. com amigos, né? Com até mesmo parentes, né? Priminhos, que perfeito. seja. E ela vai perdendo esse contato porque ela fica mergulhada nesse universo fictício ali. Cria uma né? barreira, né? Uma bolha, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, desculpa, dentro dessa orientação que você está dando, geralmente quando você vai trabalhar, vamos dizer, uma criança, lógico, você vai ter que trabalhar os pais também para que eles entendam isso que você está falando, não? É isso aí? Sim. É preciso trabalhar, eu falo que família. é uma reeducação. Sim, é uma reeducação. É porque nós fomos educados, a nossa geração foi educada na fase da infância longe, um pouco mais longe das telas. Sim. Né? Então, assim, a gente não teve esse impacto tão grande. A geração de hoje, ela está inserida, ela nasceu Nasceu com o celular. com o celular, nasceu na tecnologia, né? Crianças muito pequenas já começam a passar o dedo, assim. E a Sim, gente, perfeito. sem nem a gente ensinar. Sim. Né? Então, elas já estão passando os dedos ali na tela. Então, a gente precisa reeducar as famílias para esse contexto, né? Porque muitas vezes a criança, muitas vezes não, né? A grande maioria das vezes a criança reproduz aquilo que ela enxerga no adulto de referência. Sim. Então, se o pai e a mãe está o tempo todo ali, enquanto está com as crianças, está o tempo todo no celular, a criança vai acreditar que aquilo é bom. Bom, perfeito. Né? Porque o meu pai e a minha mãe estão preferindo estar aqui do que estar na minha presença. Perfeito. Então, essa reeducação é de extrema importância. E você falou uma coisa aqui que essa semana eu, de uma certa forma, acabei salvando uma moça num shopping. Ela vinha com o celular, cabeça baixa, ela ia entrar na escada rolante, só que a que estava subindo. Ela levou um tombo bárbaro ali. A hora que eu vi aquilo, eu segurei o braço dela. Ela nem me agradeceu, ela ficou tão envergonhada que abaixou a cabeça e seguiu. Eu falei, celularzinho, hein? Bom, mas qual o tempo de uso do celular e televisão que se recomenda para não atrapalhar o desenvolvimento infantil? Você tem uma ideia, pode nos dizer a respeito? A Organização Mundial da Saúde, ela traz uma referência ali para que a gente se baseie nisso, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças de 0 a 2 anos deveriam nem ter contato com as telas. Perfeito. Né? Seja televisão, celular, tablet, qualquer contato com telas deveria ser 0. De 2 a 5 anos, a permanência de 1 hora. De 6 a, se eu não me engano, 10 anos, é de 2 horas. Perfeito. Mas sempre com o monitoramento dos pais. Com orientação, né? Com a orientação e o monitoramento, né? Porque às vezes os pais dão o celular ali na mão da criança, a criança fica ali e aí tá tudo bem, né? Tá quietinha ali, vamos deixar ela ali quietinha e a gente não tem acesso que a criança tá olhando. Sim. Então é preciso monitorar, é preciso colocar um limite ali, não só de horário, né? Sim. De quais as crianças podem passar em frente às telas, mas também do conteúdo que elas estão vendo. Porque eu percebo que no YouTube, eles com aquele dedinho deles, eles estão assistindo um desenho X, dali a pouco o dedinho já começa a trabalhar e eles vão para outro tipo de desenho, né? O desenho violento e tal. Então, é o que você está falando, eu acho muito interessante para que a gente, que está, vamos dizer assim, educando, possa seguir esse caminho que você está nos dizendo. Bom, depois de ouvir essas orientações, vamos continuar nossa viagem. E agora nós vamos falar de bairros de Montevidéu. E eu quero falar do bairro de Carrasco, que ele é o mais chique de Montevidéu. Realmente é um bairro maravilhoso, com calçadão, cassino e uma longa praia. Você encontra ali hotéis, bares, restaurantes, muitas casas bem preservadas, viu, Marcelo? Casas bem preservadas, inclusive do século XX, acredite. E suas ruas são bem arborizadas. No caso, também temos o bairro de Punta Carretas,
que é o bairro da minha preferência. Eu gosto de ficar em Punta Carretas quando estou por lá. E depois eu vou explicar o porquê. Assim como Pocitos, também que é um bairro interessante, e também tem aqueles bairros nobres, com mais ruas charmosas, ótimos hotéis, restaurantes badalados. E o Punta Carretas Shopping, que é um dos melhores da capital, com várias lojas, serviços incluídos, casa de câmbio, que inclusive no Uruguai usa-se o peso uruguaio, é importante saber disso, muitas vezes recebe-se em real e o dólar também, né? E tem uma bela praça de alimentação. Quando eu disse que eu gostava do bairro Punta Carretas, é porque eu estou e sempre fico ao lado do shopping. Tem várias churrascarias, você vai estar perto também da Rambla para descer e ir até o Rio da Prata. Enfim, ele é muito gostoso de se ficar. Vamos dizer assim, ele tem um astral que os outros bairros também têm, mas no caso o bairro de Punta Carretas, você vai ter ali um parque chamado Rodó, você tem uma linda área verde no Rodó, com lagos, fontes, espaços para caminhar, andar de pedalinho, fazer piquenique, e que isso eles sabem fazer muito bem, esses encontros com a família e com amigos, tomar um mate, porque o mate lá todos andam com sua garrafa. Há também uma área de diversão com vários brinquedos. Roda gigante, barraquinhas, tem também belos programas para se fazer com a família, até churrasco, se você quiser fazer, você pode fazer. Ele lá, como é uma tradição também, a carne lá, então eles acabam também levando a família para passar finais de semana e o final do dia também, quando o tempo está bom, eles inclusive ficam por lá para poder passar um tempo gostoso. Bem, agora eu quero voltar a falar com a psicóloga Marcela. Por favor, me fale de sua experiência e que dicas você pode oferecer para as crianças passarem menos tempo diante das telas, no caso, a televisão, celular ou o tablet. O que você nos diria? A criança, ela requer muita atenção. Ela clama pela atenção dos pais ali, dos responsáveis que estão com ela. E aí o adulto tem que se preparar fisicamente e emocionalmente para atender uma demanda da criança, se lembrando que ela é uma criança. Muitas vezes, eu entendo perfeitamente, os pais chegam cansados do trabalho, às vezes os avós já não aguentam mais brincar com tanta vivacidade ali, né, com as crianças, principalmente as pequenininhas que querem correr para lá. Mas precisa desse tempinho ali. Eu sempre falo para os pais, encontrar um tempo de qualidade. Não precisa ser um tempo... Quantidade. Muito longo, mas se dedicar à criança naquele momento, sair, tirar um pouquinho o celular, desligar um pouquinho a TV, vamos brincar agora. E olhar para a criança do que você quer brincar. A criança se sente ouvida, ela se sente, poxa, eu sou importante para minha mãe, eu sou importante para o meu pai, para os meus avós, eles estão querendo ficar comigo. E ela vai entender que aquele momento é mais gostoso do que ficar em frente às telas. Então, criar uma rotina para que isso seja inserido diariamente, não precisa ser muito, mas com uma intensidade ali, né, entregue ao mundo da criança, vai fazer com que ela queira menos, porque ela vai perceber que é possível se divertir. A criança cria uma ilusão de que o mundo nas telas é mais legal, que é mais divertido, porque o desenho tal, todo mundo está brincando junto e tudo mais. Porque o vídeo que eu vi é muito mais divertido. Mas por que isso? Porque quando ela está na vida real dela, ela não se percebe
com tanta familiaridade com aquilo que o vídeo oferece. Né? Entendi. E aquilo dá prazer, dá a ilusão de que ela está vivendo aquela vida. Certo. Então, olhar muito para isso, buscar atividades direcionadas à idade de cada criança, né? Sim. Claro, pode fazer com que ela tenha mais interesse em viver o momento que ela está vivendo ali, em família, com os amigos, e tirar um pouquinho o tempo delas das telas, né? Perfeito. E é importante, além disso, os pais estimularem a outras atividades também. Né? É muito importante que a criança tenha algo para fazer. O tempo ocioso é relevante? Claro que é. Para ela criar, para ela imaginar. Mas o tempo ocioso não necessariamente quer dizer o tempo nas telas. Perfeito. Né? O tempo ocioso é para ela brincar sozinha ali com os brinquedos dela, fazer um desenho, contar uma história, para imaginar. Mas é importante também que ela tenha outros estímulos. Vamos lá, vamos na pracinha. Entendi. Né? E aí os pais precisam entender que os celulares, os videogames, as televisões não são babás. Sim. Né? Então, Perfeito. não dá para deixar ali. Precisa tirar a criança daquele Se ambiente. integrar com a criança. Exatamente. Isso realmente é muito importante. Bem, agora nós vamos seguir nossa viagem e eu quero continuar falando de Montevidéu, mas eu vou falar de um lugar chamado MAM, que é o Mercado Agrícola de Montevidéu. Você tem lá o Mercado do Porto, mas tem esse mercado também que eu acabei descobrindo lá, que eu adoro, que é o Mercado Agrícola. É como o Mercadão de São Paulo, Belo Horizonte, ou seja, reúne bancas de frutas, lojas de produtos típicos, no caso do Uruguai, e funciona também como um complexo gastronômico, com cafés, bares, restaurantes, que eu adoro uma churrascaria que tem lá. O Mercado Agrícola é uma parada de ônibus de Montevidéu, que é o ônibus de linha. E também você tem o do City Tour, que você acaba comprando para conhecer vários bairros de Montevidéu e acaba parando lá também. Vale conhecer. Esse mercado, vamos dizer assim, agrícola, um final de ano me salvou. Por quê? Eu estava num determinado hotel lá, que era virada de ano, e falei para minha esposa, poxa, vamos comprar o pacote aqui para a gente jantar na virada do ano. Bom, quando eu fui ver, acredite, custava $800 por pessoa. Bom, perto do nosso dinheiro, era muito dinheiro. Falei, não vamos, não, de jeito nenhum. Mas eu tinha contratado 2 guias para nos levar a conhecer a Montevidéu. Acho que foi a segunda vez que eu estava por lá. E ela falou, olha, eu vou levar vocês no mercado agrícola. Isso já era umas 5 horas da tarde, já estava fechando tudo. Bom, foi minha salvação. Por quê? Cheguei lá, eu com $150 eu comprei vinho, comprei lentilha, que a gente gosta de comer, compramos algumas frutas e acabamos fazendo a nossa ceia de virada de ano. Saímos de lá, depois de passarmos a ceia, com $150, descemos, fomos até a margem lá do Rio da Prata, que eu achei interessantíssimo. Aqui no Brasil, meia-noite, você tem todo mundo lá na praia. Lá não tinha ninguém. Para dizer que não tinha ninguém, tinha uma família lá, sem exagero, 10 pessoas do Rio Grande do Sul, comemorando a virada. Daí nós, como brasileiros, já comemoramos juntos, tal. Mas esse mercado aqui vale a pena conhecer porque ele tem coisas interessantíssimas e de um custo, eu diria, excelente, né? O Estádio Centenário de Montevidéu, viu, Maurício? Ele é considerado um monumento histórico do futebol mundial. Você que gosta de futebol, não sei se você tem isso em sua memória, porque você é novinho, foi nele que em 1930 ocorreu a primeira final de Copa do Mundo entre Uruguai e Argentina. Você sabe qual foi o resultado, Maurício? Não, né? Então, Uruguai enfiou 4 gols na Argentina e a Argentina marcou 2 gols. Então, a briga ali entre a Argentina e o Uruguai, porque eles são muito próximos, é muito grande.
E tem também uma dica aqui que eu gosto muito, e quando eu estou lá, eu sempre faço esse passeio, que é visitar uma bodega. O que é uma bodega? Seria uma vinícola. E eu adoro visitar vinícolas. Como no caso no Chile e Argentina, o Uruguai também tem suas vinícolas, ótimos vinhos. E, no caso, a estrela da casa, como eu já falei aqui, é a uva Taná. Ela foi trazida do sudeste da França por imigrantes, mas há também bons Cabernet, Sauvignon, Merlot, Chardonnays e Torrientes. Vale a pena conhecer esses vinhos aqui. Agora, nos arredores ali, como eu falei, de Montevidéu, nós temos as vinícolas, né? E uma das mais conhecidas é a vinícola Bouza, que é uma bodega, que é a Bodega Bouza, que também gosto de ir lá. Fica a 20 quilômetros ali, vamos dizer, de Punta Carretas. Você pode alugar um carro, que eles chamam de remise, o carro te leva, fica te esperando, você paga $100. Se tiver em 4 pessoas, vai ficar mais barato. Se tiver em 2, vai pagar $100. Então ele leva, fica te esperando lá, e o que acontece? Você vai poder degustar e visitar essa vinícola Bouza, que é interessantíssimo. O dono tem coleção de carros usados, te leva para ver carros usados, que eu digo, carros antigos, leva você para ver todas as plantações de uva, como é feito o vinho, e depois você vai para o restaurante deles, onde, claro, você já tem que ter reservado e acaba, no caso, almoçando muito bem para poder degustar um vinho Bouza, de preferência o Taná. Mas, antes de continuarmos nossa viagem, Marcela, eu vou chamar aqui o break para que a gente possa faturar também, porque senão não dá para viajar mais. Estamos apresentando Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho. Voltamos a apresentar Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho. Meus seguidores, aqui estamos novamente de volta com a nossa convidada, a psicóloga Marcela, que está nos orientando como ficar e cuidar de nossas crianças, que nesse momento eu acredito ser muito importante. Mas antes, eu quero falar um pouquinho das noites de Montevidéu. A noite em Montevidéu, para ser em grande estilo, e precisa ser, você tem espetáculos de tango com jantar, que é muito delicioso, no Primuseu, ou no El Milongon. Eu gosto do El Milongon, que além de tango, inclui outras danças típicas uruguaias, como a milonga e o candombe. Candombe, e não candomblé. Muitas vezes a pessoa acha que é candomblé. Não, é candombe. E também tem uma curiosidade, que eu gosto muito, porque depois que você conheceu esse El Milongon, as outras vezes que você for por lá, acredite, você vai num bar chamado Bar Funfun. Funfun. E dizem que o dono, há 80, 90 anos atrás, quando foi fundado esse bar, saiu Funfun porque ele era gago. Então ele convidava. Então essa é a história que dizem lá. Por isso que ficou o Bar Funfun. É um bar pequeno que você tem que reservar para estar lá. Tem um pequeno palco onde se toca tango. Eles dançam tango. E um detalhe, muita música MPB. Vale a pena ir. Eu sempre curto muito isso. E é lotado, lotado. E então o ideal é você chegar no hotel, pedir que o pessoal lá da recepção ligue para marcar para você. E vale a pena. Bem mais barato que você ir lá nos restaurantes, assistir os shows, porque você já foi uma vez, para mim,
Acabou. Prefiro ir lá ver um tango lá no Fum-Fum, no nosso amigo que era gago, isso é o Fum-Fum, né? Desculpe, é uma brincadeira aqui, não quero desagradar ninguém. Quem vai a Montevidéu também não pode perder a oportunidade, se tiver tempo, de pegar um transporte, no caso, um barco. Isso daqui estou acrescentando aqui, porque eu achei importante, que é um barco chamado Buquebus. Ele é muito interessante. Ali em Punta Carretas, em frente ao shopping, você tem um lugar que você compra os bilhetes para você passar o dia em Buenos Aires. Você pega esse Buquebus, que leva cerca de 2 horas e 45 minutos de viagem, e é muito interessante. Você almoça em Buenos Aires, visita a Galeria Pacífico, que seu interior é uma obra de arte, e fica na Rua das Flores e retorna para Montevidéu também no Buquebus. É bem interessante esse barco, ele tem bares internos, vale a pena fazer essa viagem, viu? E conhecer. Bom, agora eu quero falar um pouquinho da cidade, que é muito charmosa. Peço licença aqui que eu estou com a boca seca. Que é a cidade de Punta del Este. Punta del Este fica a 120 quilômetros da capital de Montevidéu e reúne belas praias, vale a pena visitar. Você pode comprar um pacote turístico no seu próprio hotel e pegar aqueles ônibus de turismo lá, eles se levam e traz você de volta e você passa o dia lá, no caso, em Punta del Este. Lá você vai ter belas praias, cassinos, bairros chiquérrimos, restaurantes e o monumento, no caso, dos dedos. O monumento dos dedos, ele é muito interessante porque é uma mão onde você acaba tendo muita curiosidade, porque é uma mão assim, com os dedinhos, muita gente vai lá para poder tirar, no caso, fotografias, né? E vale a pena esse passeio de você estar lá, no caso, em Punta del Este, porque você pode conhecer também, além, no caso, dessa parte da praia aí do que é o cartão postal dos dedos, também vocês precisam visitar Casa Pueblo. É a antiga casa do artista Carlos Paz Vilaró. O Museu Passeio de Neruda e o Museu do Mar. Essa casa, no caso de Casa Pueblo, me parece que foi tema até de uma canção que diz que na minha casa não tem parede, não tem... Me esqueci, mas é até uma canção infantil muito, muito fantástica, né? Mas agora não veio na minha cabeça, mas desculpem, eu não sei cantar para vocês. Punta del Este é considerado um dos balneários mais luxuosos da América do Sul. A cidade é famosa por suas praias, como eu já falei, paradisíacas, e é conhecida por suas festas glamorosas durante o verão. Agora, venta muito em Punta e também em Montevidéu, como eu já falei. Eu, uma vez, numa parada lá com um navio, que eu fui descer, e ali o navio para longe, porque não tem porto, você tem que descer nos barcos do navio. São barcos interessantes. Mas, quando eu voltei, eu vi a viola em caco. Eu fiquei com muito medo, porque o barco pulava. Puxa, quando chegou no navio, eu até rezei, porque eu falei, meu Deus, o que eu passei, né? Enfim, foi muito interessante. Então tem que tomar cuidado só com o vento. Punta é um paraíso, como eu já falei, dos milionários brasileiros, viu? Você ali tem muita gente de muito dinheiro que tem casas em condomínios maravilhosas. E se você quiser conhecer alguns, vai passear no cassino ou jantar, que você vai cruzar e os próprios garçons falam, aquele é fulano, aquele é ciclano, não vou citar nome, mas vocês vão ter essa oportunidade. Tenho certeza que vocês vão se sentir num filme do 007 sem lutas,
mas você vai se sentir. Se quiser, coloque um smoke, uma gravatinha e tal, e vai para o cassino à noite. Bem, agora nós vamos voltar com a nossa convidada, a Marcela, que é psicóloga aqui na cidade de São José dos Campos. E eu te pergunto, Marcela, o excesso das telas TV, como o celular, é prejudicial, mas o excesso de atividades extras fora da escola também pode prejudicar? Pode. Todo o excesso pode ser prejudicial, né? A criança, como eu disse para vocês, a criança ela precisa de um tempo ocioso. Né? Esse tempo ocioso ajuda a criança a internalizar aquilo que ela está aprendendo. Né? Então, a criança ela precisa de um tempo para digerir todo o aprendizado. Imagina se a criança não tem um tempo ocioso e ela fica lá aprendendo na escola, e aí depois vai para aula de inglês, e aí depois vai para aula de equitação, aí depois vai para aula de judô, e aí depois vai para... Ela não tem o tempo para assimilar tudo que ela está aprendendo nesses ambientes. Então, também uma carga muito puxada de atividades extracurriculares aí pode ser prejudicial, assim como o tempo de telas, né? Porque são muitos estímulos que ela anda recebendo. Então, imagina imagina a criança como até mesmo um celular, vamos lá. Né? A gente vai colocando dados, vai tirando foto, vai acrescentando contatos. Chega uma hora que o celular ele não aceita mais nada. Né? Por quê? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que descarregar e tirar algumas coisas, descartar, jogar na lixeira, esvaziar, ou aumentar a memória RAM. Da criança, a gente não consegue aumentar a memória RAM. Então, a gente precisa ir tirando algumas coisas para ela ir assimilando melhor e aprendendo melhor aquilo que ela está ali, né? Disposta ali a aprender. Mas é importante também perguntar para a criança o que você gosta. Porque muitas vezes os pais têm, né, essa ânsia de fazer com que os filhos saibam cada vez mais, com que eles se destaquem. Né? Porque o mundo está competitivo e aí a gente precisa fazer o melhor para que a criança se destaque ali no futuro, para que ela tenha o melhor no futuro. Mas essa criança quer fazer esse tipo de coisas? É claro que a gente não vai falar, eu não quero estudar. Não, estudar você tem que estudar. Né? Mas dentro das atividades extras, é interessante perguntar qual é o real interesse da criança. Né? Para entender também que ela pode se identificar mais com algumas atividades extras do que com outras. Mas eu quero que você aprenda inglês, pode dizer o pai e a mãe. Ok, vou te colocar numa aula de inglês. Em contrapartida, o que você quer aprender? Eu quero aprender basquete, eu quero aprender futebol, balé. Então vamos colocar aqui no balé para dar uma equilibrada nisso também. Mas sobrecarregar o dia da criança com muitas atividades, e aí a ponto de chegar no final do dia, a criança está exausta e não querer fazer nada, é porque ela está querendo descansar. Né? Ela tá precisando daquele momento para dar uma baixada na adrenalina e para ela assimilar tudo aquilo. E aí ela não tem esse tempo ocioso que é necessário para ela dar essa relaxada e conseguir assimilar tudo aquilo que ela aprendeu no decorrer do dia. Você acabou respondendo uma pergunta que eu já estava pronto para perguntar e você veio, e muito obrigado, você acrescentou, acabou colocando. Mas eu só queria dar mais uma acrescentada aí. Na verdade, as crianças, elas têm que ter um tempo para brincadeira, né? Porque, desculpa, eu vejo lá em casa, quando meus netos muitas vezes vão estar lá, eu pergunto, vamos descer para o parquinho? Vamos descer para o parquinho. Eles brincam no parquinho. Né? Vovô, você pode ser o lobo mau, vem pegar a gente, tal. Eu acabo sendo o lobo mau. Bom, vamos correr na quadra, vamos jogar bola na quadra, sabe? Então, eu sinto, como você mesmo falou, para baixar a adrenalina, que a brincadeira também acaba ajudando muito, né? Sim, bastante. E olha que delícia isso, né? Sem dúvida. Poder proporcionar às crianças esse contato, o contato mesmo com o lado externo ali da casa, né? Com essa questão, assim, não estou só ali dentro,
vamos no parquinho, vamos na quadra, vamos na piscina, Sim. vamos brincar, para que a criança perceba que ela tem esse lado do adulto Perfeito. ali, né, junto dela, nas necessidades dela, nos interesses dela, né? E a criança, ela é muito lúdica, né? Ela é extremamente lúdica. E no brincar, até mesmo no brincar, ela aprende demais. Perfeito. A gente consegue passar muito de conhecimento, de regras, de limites, enquanto a gente está brincando com a criança. Né? Brincando de faz de conta, como, o vovô, você pode ser o lobo mau? Sim, mas vamos colocar um limite. Até onde pode correr? Pode correr até ali. Sim. Não pode passar da cerca. Não, isso né? tudo Então, eu procuro sempre colocar dessa maneira que você falou. Gosto muito, e eles gostam de brincar, de teatro. Vamos fazer o teatro. Então você é fulano, eu sou fulano. E existe uma interação. Eu acho muito interessante dentro do que você está falando. A única coisa é que o vovô e a vovó têm que estar, assim, muito bem condicionado, né? Tem que fazer ginástica, pilates, porque quando eles pegam você, quando você vê, né? E a minha neta tem uma mania. Às vezes ela chega em casa, no carro do pai, ela finge que está dormindo, ou no meu carro. Eu sou obrigado a pegá-la, ela tem 20 quilos, no colo, e ela fica toda para me levar até meu apartamento lá em cima. Chega lá, põe no sofá, ela acorda, sabe? Então eles têm essas brincadeiras também com a gente, essa interação que é muito interessante, né? Mas continuando, eu queria saber o seguinte: o uso de telas, no caso celular, TV e as demais aí, em excesso em atividades, como você mesmo já falou, pode interferir nas emoções das crianças, né? Agora, tem como elas também ajudarem em algum momento? Fui claro aí? Sim. Porque eu mesmo achei que... Uhum. Sim. Mas você... O excesso de telas, eu acredito que não tenha um resultado positivo nas emoções da criança. Sim. Ao contrário, né? É comprovado que tem um resultado negativo com relação às emoções, visto que a criança fica mais estressada, mais agitada, mais ansiosa, né? Por conta de todos os estímulos ali, dos quais nós falamos, né? Então, o excesso de telas é prejudicial para as emoções. O excesso de atividades, eu acredito que dependa muito das atividades. Então, imagina-se que é uma atividade de contato com outras crianças. O futebol, por exemplo. Sim. Né? Ele pode, sim, trabalhar a frustração, porque nem sempre o time vai ganhar. Perfeito. Ele pode, sim, trabalhar essa questão participativa, né, de empatia com o outro. Então, um amigo caiu, vamos lá, vamos levantar. Né? Então, mas não o excesso, né, de atividades extracurriculares, mas algumas atividades extracurriculares, elas podem contribuir para o desenvolvimento emocional da criança, né, porque ela tem a percepção de outras crianças juntas. Certo, muito bem explicado. Bom, agora nós vamos seguir nossa viagem, Marcela, para a cidade de Colônia del Sacramento, que é uma cidade também bem interessante, que lembra-se um pouco o Velho Oeste, sabe? É bem interessante. Primeira vez que eu fui à Colônia del Sacramento, eu saí de Buenos Aires, em vez de parar em Montevidéu, nós entramos por Colônia del Sacramento. E eu adorei aquilo, né? Que é uma cidade histórica, que encanta, no caso, com sua arquitetura. Ela foi fundada em 22 de janeiro de 1680 por Manuel Lobo. Ele era, olha que interessante, né? A gente precisa ver nossas histórias, nem eu sabia, e eu acabei descobrindo lá. Ele era o governador da Capitania Real do Rio de Janeiro e foi a mando do Império Português no século XVII que ele acabou fundando essa cidade, né? As ruas são de pedras e as casinhas coloridas nos transportam para outra época. É muito interessante. Tem pontos turísticos imperdíveis e o farol do século XVIII, que oferece uma vista panorâmica incrível
no caso, para aqueles que estão lá. Os visitantes também podem desfrutar de um passeio de bicicleta pela cidade, que é muito gostoso, conhecendo detalhes, como eu já falei, da sua história. No caso lá nós temos a Basílica da Santíssimo, o Museu Português, a Praça, no caso a Praça, que está em espanhol, a Praça Real, sabe? Tem assim lugares onde você acaba passando e se encantando demais. Nós temos também a Praça de Touros Real de São Carlos, temos o Museu Municipal, temos o Farol, como eu já falei, de Colônia do Sacramento, e temos a Rua dos Suspiros, que seria La Calle de los Suspiros. Temos também o bairro histórico e muito mais locais encantadores para quem gosta de história. Eu acredito que vai adorar esse passeio por lá, sabe? Vale a pena. Eu aqui, agora mentalizando, eu senti saudades de estar por lá. Você sabe que você falando, eu nunca estive no Uruguai, né? Mas você falando, eu fico imaginando, eu fico criando aqui, Sim. fantasiando. Poxa, eu vou sair daqui programando a minha viagem para o Uruguai. Mas eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho recebido essa devolutiva de muita gente. Até esse senhor que eu fiz uma entrevista com ele sobre cidadania italiana, um advogado aí que mexe com cidadania italiana, e ele morou na Itália há muito tempo. E eu fiz um roteiro, né, Maurício, sobre a Itália, falando de Roma e tal, e ele morou em Roma. Ele falou, Luiz, realmente dá vontade voltar e fazer tudo de novo. Ele falou, inclusive, daqui 2 meses estou indo para lá novamente. E é por aí, eu acho que a gente tem que... Essa imaginação nos ajuda muito. E tem uma coisa interessante, você vai encontrar restaurantes, lugares para você almoçar, que eu sou um apaixonado por boleros, por tango. Então eu entro naqueles lugares lá, se minha esposa não me puxa, eu acabo ficando por lá, não quero ir embora. Isso é até briga, viu? Mas é isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, como a Marcela acabou de falar aqui. Bom, agora vamos a mais uma pergunta, Marcela. Me fala como os adultos podem auxiliar as crianças na compreensão de suas emoções. Depois de tudo que você nos orientou, gostaria de falar, você também pode falar mais, gostaria de falar mais de alguma coisa? Depois de tudo isso que você nos contou aqui, nos falou? Eu acredito que para o adulto ensinar as crianças, né, sobre as suas emoções ali, ele precisa se reconectar com ele, né, com as emoções dele ali, perceber o que de fato ele está sentindo, porque a gente só consegue transmitir para a criança aquilo que a gente sabe. Perfeito. Né? E a gente só consegue transmitir com sabedoria, com afinco, aquilo que a gente domina. Então, quanto mais contato o adulto tiver com as suas próprias emoções, mais ele consegue ajudar as crianças com as emoções delas, né? Uhum. E aí, assim, buscar... eu sempre falo isso para os pais dos meus pacientes e também para os meus seguidores, né, no Instagram, que a gente precisa buscar atividades que façam com que a criança reflita sobre as suas emoções. E nessas atividades, muitos adultos também têm esse contato com as próprias emoções. Né? Então, como eu já disse para você, eu tenho o livro Crianças e Emoções, eu recebo relatos de pessoas falando assim... E o seu livro você trouxe aí? Trouxe. Então mostra, aproveita a câmera e mostra para o pessoal. Aqui está o livro. E onde encontra o seu livro, Marcelo? O livro é vendido pelo site. Sim. Né, pelo meu site. Lá no meu Instagram tem todo o... Tá. Então já aproveita, dê seus endereços. Vamos lá. O meu Instagram é @pcmarcela_onday e o site é www.marcelaonday.com. Então, vocês, meus seguidores do bem, por isso que é importante vocês também, além de estar ouvindo o programa agora, vocês depois irem ao YouTube, que vocês terão tudo isso registrado e poderão então pegar com detalhe o endereço
da Marcela, para poder ter o contato com ela, conversar com ela e ter esse livro, que ele é muito interessante, viu? Muito interessante. Bom, Marcela, eu agora quero falar de uma cidadezinha lá do Uruguai, que eu digo cidadezinha porque, para mim, ela parou no tempo. É a cidade de Piriápolis, que, segundo a história que me contaram quando eu estive por lá, ela foi fundada, viu, Maurício, pelo senhor Pira. Não sei o sobrenome, mas chamam de Pira. Uma cidadezinha que ela é encantadora às margens do Oceano Atlântico. É muito interessante. Além das belas praias, Piriápolis é famosa pelo Cerro Santo Antônio. Você fica lá em cima, no Cerro Santo Antônio, vendo aquele mar assim. É uma coisa assim deslumbrante, sabe? Vale a pena ir até o morro de teleférico, que proporciona também uma vista deslumbrante da região. Temos lá o Castelo de Pira, a Fonte de Vênus, temos também o centro, no caso, o Cerro del Toro, Passeio de la Passiva e muito mais para se conhecer. Isso daí vocês pesquisem, quem não for por agora, pesquisem na internet. A região também abriga uma reserva natural onde é possível você desfrutar da natureza, explorar a sua rica fauna e flora. Bom, eu queria falar de mais uma cidade que também é encantadora, que é a cidade de Carmelo. Carmelo é uma cidadezinha também muito pitoresca, nas margens do Rio da Prata. Carmelo é famosa por suas vinícolas, como a bodega da família Irurtia, vinícola Narbona, onde é possível degustar deliciosos vinhos. Bom, seguimores, eu gostaria aqui de relembrá-los que o dinheiro no Uruguai, ele é peso uruguaio, você pode usar dólar também, em muitos lugares real. E aqui nós estamos chegando a mais uma viagem e gostaria que você, Marcela, se quiser acrescentar alguma coisa, como eu já falei, pode usar aí, desculpa, rapidamente, porque nós estamos no final mesmo. Não, tá tranquilo. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e o convite. É um prazer e, olha, as portas ficarão abertas aqui. Eu gostaria que você realmente, quando tiver alguma novidade, possa retornar aqui para a gente. E eu peço a vocês, seguimores, que continue seguindo-me no Instagram Viajantes do Bem, continue a ouvir meu programa e todas as quartas-feiras, às 2h da tarde, e também me sigam no YouTube para pegar todas as dicas que aqui hoje foi passada. É muito importante, sabe? E também eu gostaria de terminar o programa dizendo para vocês, ou melhor, agradecer também as inúmeras mensagens positivas que tenho recebido e sobre os roteiros de viagem e sobre nossas entrevistas, que vocês têm me mandado muito incentivos e dizendo que estão gostando. Então eu estou seguindo essa linha, viu? Agora eu vou deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte, vou até ler aqui, viu? Que é o seguinte: quando não houver mais nada a ser dito, quando não houver mais nada a ser dito, silencia. Quando não houver mais nada a ser feito, permaneça somente na companhia de seu coração, pois ele vai te mostrar o caminho a ser percorrido. Paz e bem a todos. Obrigado. Você ouviu na Rádio Clube Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho.